Olá, tudo bem? Aqui é o professor Igor de Geografia do Colégio Novo Éden. Hoje vamos trabalhar em um conteúdo de terceiro ano, globalização no Brasil e o Brasil nos BRICS, ok? Então vamos lá. Observe essa imagem. Essa imagem é de uma região de mineração, tá? Proveniente da companhia Vale do Rio Doce. Essa que era uma empresa, antigamente, né? Não muito tempo atrás, ela era uma empresa 100% brasileira. No entanto, né, para crescimento econômico do nosso país, essa empresa ela foi cedida para iniciativa privada, ou seja, ela foi privatizada. Professor, mas para que isso? Isso é bom para a economia? Quais são as vantagens e as desvantagens das privatizações? Ok? Tudo isso a gente vai ver nos próximos slides. Origem da globalização. Então, a remonta aí do século XV, ok? No período lá das grandes navegações. A primeira revolução industrial, então, ocorreu na Inglaterra entre 1760, lá com o advento do carvão mineral como combustível principal. E aí houve, né, a Inglaterra ela passou a acumular muito capital, muita produção, inclusive, e aí houve a necessidade de escoar essa produção. E com isso, o processo de globalização começou a ganhar, passou a ser significativo na economia das nações europeias, principalmente ali na parte ocidental da Europa. Então, no século XIX, com a invenção da eletricidade, das ferrovias e dos navios a vapor, as distâncias começaram a se encurtar e os produtos puderam chegar nos lugares que antes não chegavam. Vejam a imagem aí. Essa imagem ela ilustra, né, ela retrata muito bem aí que já naquela época já havia trocas, né, comerciais. Então veja aí um grupo de burgueses e comerciantes fazendo aí atividades comerciais, aí, ok? Características principais: comércio internacional movido por transações, movido de capital e investimento com avanço nos meios de transporte e comunicação, além da migração, movimento de pessoas em todo o mundo e a disseminação da cultura. Bom, basicamente são quatro, pelo que eu estou vendo aqui. Então, meios de transportes, comunicação, migração e movimentos de pessoas. Então, esses quatro elementos, esses quatro fatores, foi o que disseminou a cultura e o conhecimento, né, entre os povos, entre as nações, ok? Então, basicamente, evolução nos meios de transporte, evolução nos meios de comunicação, uma migração intensa, tá? Que começou ali a se disseminar, né? E um movimento de pessoas em todo o mundo, ok? Então, vamos lá. Então, o Brasil, como é que o Brasil entra nesse processo de globalização? Então, em 1929, houve a quebra da Bolsa de Valores e o nosso café, que antes o Brasil ele era apenas agroexportador de café, o café aí passou a perder status na economia mundial. E o café passou a ser menos utilizado por conta aí dessa crise. Para resolver essa crise de 1929, entrou no governo Getúlio Vargas, tá? Então assume o governo Getúlio Vargas em 1930 e ele investe em indústria de base. Então ele pega todo o dinheiro proveniente ali do café e investe em indústrias de base. Mas para que houvesse esse giro de dinheiro, para que o capital estrangeiro entrasse no Brasil e que houvesse algum tipo de crescimento, algum tipo de superávit, que a economia crescesse mesmo, ele deveria traçar um plano para minimizar, né, esse prejuízo com as importações. Então, com isso, ele substitui as importações. Como assim, professor? Então, ele tem ali as suas reservas de mercado e ele fecha as portas para as empresas. Como assim, professor? Fecha as portas? Então, as empresas que quisessem atingir o nosso mercado, elas teriam que produzir aqui no Brasil, porque as taxas de importação estavam muito altas. Isso aí a gente chama de capitalismo interventor ou keynesianismo. O keynesianismo nada mais é do que a iniciativa do Estado para gerenciar a economia. Então você utiliza as empresas estatais, então você produz
em território nacional, a fim de minimizar, né, é, esse gasto, né, nas importações. As empresas estrangeiras foram forçadas a produzir no território brasileiro para atingir o mercado nacional. É isso aí. Então, o keynesianismo, né, vamos falar um pouco mais sobre o keynesianismo, perdurou ali entre 1930 e até o período de JK, ok? Então, era a oposição aos ideais liberais e neoliberais, ou seja, é oposto ao liberalismo de Adam Smith, o protecionismo e o equilíbrio econômico. Então, taxava-se barreiras alfandegárias, barreiras sanitárias a fim de valorizar o produto nacional, ou seja, então o produto estrangeiro entrava mais caro, investimento em capital de governo, redução na taxa de juros, equilíbrio entre a demanda e a produção, intervenção estatal na economia, esse é o mais importante tópico, a intervenção estatal na economia, o bem-estar social, a garantia, né, de pleno de emprego, benefícios sociais e macroeconomia. Então, na teoria, seria esse, né, os objetivos aí, tá? E o que compõe esse modelo capitalista aí do keynesianismo. Então, o governo de Vargas, que perdurou entre 1930 até meados da década de 50, acabou, né, pelo seu assassinato, ele foi assassinado, e assume o governo ali o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek tinha como plano de metas industrializar o Brasil 50 anos em 5. Mas, professor, de que forma que ele vai fazer isso? É impossível. Então, para isso, ele teve que atrair as multinacionais. Ou seja, ele fez muitos empréstimos com o FMI para construir a malha rodoviária por toda a extensão aí do território nacional. Porque ele tinha que escoar a produção, ele tinha que chegar até o mercado do consumidor que antes ele não conseguia. Ele tinha que atrair as multinacionais de alguma maneira. Então esse foi um incentivo que o JK teve, essa brilhante ideia aí. E que mais, professor, que ele fez? Bom, ele transferiu a capital do Rio de Janeiro lá para Brasília, tá? E com isso ele fez mais e mais empréstimos. Então veio o governo militar ali, década de 70, grandes empréstimos voltados para a infraestrutura, ou seja, ele continuou aí o trabalho de Juscelino Kubitschek, o governo militar fez mais empréstimos, só que os empréstimos diretamente voltados para a infraestrutura. E aí o que acontece? Quando você investe muito em infraestrutura, você acaba deixando de lado o setor industrial. E o setor industrial ficou, ou seja, passou a enfrentar problemas nas décadas seguintes, principalmente na década de 80, que foi a década perdida. Por quê? Havia-se o dinheiro, mas não tinha o produto. Então o produto encarece e a inflação aumenta. Veja aí a imagem de Brasília, na época de sua construção, muito dinheiro emprestado do Fundo Monetário Internacional e o Brasil se endividou cada vez mais, tá? E a globalização no Brasil, então, tem início com a chegada dos portugueses, né, no período colonial, tá? Houve ali, começaram algumas relações econômicas, sociais, culturais, políticas entre esses povos, mas somente no século XX que esse processo teve maior impacto na economia e com destaque, né, a partir mesmo da década de 90. Ah, professor, não antes? Não, antes, né, assim como já foi elencado para vocês ali, o Juscelino Kubitschek, ele internacionalizou o Brasil, ele atraiu as multinacionais estrangeiras, mas foi mesmo a partir da década de 90 que esses números se tornaram significativos para a economia nacional. Essa entrada do capital estrangeiro passou a ser mais intenso. Como assim, professor? Então, o plano Collor, ele era basicamente privatizar o que tinha de empresa estatal, né? Ou seja, ele atraiu a iniciativa privada, e aí todas as empresas estatais criadas por Getúlio Vargas, a grande parte delas passou a ser cedidas para a iniciativa privada. Qual que era o plano ali?
liberação do câmbio, medidas para promover a gradual abertura da economia brasileira em relação à concorrência. Tá? Só que isso aí gera muita desigualdade social. Porque assim, a iniciativa privada, essas empresas estrangeiras vão trazer tecnologia, vão trazer produtos de boa qualidade para o nosso país. Pode gerar empregos, com certeza vai gerar empregos. No entanto, esses produtos eles não vão chegar em todas as classes sociais. Pode até chegar em todas as classes sociais, mas alguns não vão ter acesso a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de produção aí. Então você tá muito bem retratado nessa imagem aí, tá ok? Aí temos o plano Collor, né, que bloqueia o dinheiro para tentar conter a inflação por conta aí da década perdida, década de 80, uma inflação aí diretamente associada aí a uma forma inadequada de gerenciar aí o governo na década de 70, no período militar, em que houve muitos empréstimos. Vantagens e consequências da privatização e abertura econômica. Maior acesso aos produtos internacionais, muitas vezes mais barato e de melhor qualidade. Provoca uma competição injusta com os produtos nacionais. Muitas empresas investem no Brasil através da Bolsa de Valores, portanto, quando ocorrem crises econômicas mundiais, o Brasil fica muito afetado. Então, como vocês podem ver aí, existem vantagens e existem muitas desvantagens. A vantagem de você abrir o seu mercado para iniciativa privada e muitos produtos de boa qualidade vão entrar no seu país, né? Então, tecnologia proveniente aí dessas empresas estrangeiras também vão entrar no país. Só que provoca uma competição injusta com os produtos nacionais, que muitas vezes esses produtos de importados eles entram com um preço baixo e aí o produto nacional não consegue competir, decretando a falência de muitas empresas nacionais. Muitas empresas investem no Brasil através da bolsa. Então, o Brasil, se caso entrar em alguma crise mundial, né, a economia nacional acaba ficando muito comprometida. Uma charge aí da privatização. Observe aí que a iniciativa privada não está nem aí, eles estão aqui atrás mesmo de lucro. Então eles buscam leis ambientais mais brandas, incentivo fiscal, mercado consumidor e mão de obra barata. Tudo isso a fim de minimizar o custo da produção. Então, o neoliberalismo toma grande proporção a partir da década de 90. O modelo capitalismo é de oposição ao keynesianismo. O keynesianismo que é aquele que defende a influência do governo na economia, tá? Então, o modelo capitalismo ele se opõe a essa economia estatizada. O neoliberalismo no Brasil ele começa com o governo de Collor e consolida com a chegada de FHC à presidência. A OCDE, muitos acham que foi uma iniciativa do próprio Fernando Collor, né, de consolidar ali o neoliberalismo no Brasil. Mas, no entanto, foi a OCDE, a Organização de Comércio e Desenvolvimento, que pediu não, né, decretou ali que todos os países que tivessem dívidas com o FMI só poderiam fazer empréstimos com essa organização se liberassem suas economias, que adotassem medidas neoliberais, tá? Então, não vamos confundir aí. Muitos acham que foi, porque Fernando Collor e depois o FHC, eles que iniciaram o neoliberalismo no Brasil. Não. Isso daí foi uma ordem exclusiva da OCDE para que para que os países endividados quisessem fazer mais empréstimos, teriam que adotar medidas neoliberais, ok? Houve a redução de investimentos públicos e privatização de empresas estatais. Bom, por um lado isso é bom,
né, gerou mercado de trabalho, gerou emprego, gerou população economicamente ativa, mas o efeito negativo foi na desindustrialização do país, uma vez que a indústria nacional não consegue mais competir com a indústria estrangeira, com o mercado, com a iniciativa privada, e aí o produto nacional não consegue mais competir com o produto estrangeiro, decretando falência de muitas fábricas nacionais. Projeto de concepção elaborado no governo Lula. Então, o Lula, muitos falam que o cara foi nacionalista até dizer chega, mas na verdade é assim, ó, o Lula ele foi um cara que alavancou ainda mais o processo neoliberal aqui no Brasil. Ele deu energia. Como isso, professor? De que forma? Ele, em vez de privatizar as empresas, ele elaborou aí um projeto de concepções. E o que seria isso, professor? Um projeto de concepções. Então ele cedeu para a iniciativa privada como se fosse um aluguel aí, tá? De 30, 50, 40 anos dos aeroportos, portos e rodovias, para que essas empresas estrangeiras viessem gerenciar as empresas nacionais por determinado período, tá? Então não é uma venda, não é uma privatização total, ela é parcial. Massificação da cultura estrangeira no Brasil. Então, a cultura estrangeira é muito forte aqui no Brasil, principalmente a cultura norte-americana. Então, você tem ali, muito por conta das transnacionais, essas empresas, por exemplo, McDonald's, essas empresas, a Nike, a Adidas, empresas estrangeiras que vêm aqui e tem grande influência frente ao mercado nacional, uma vez que o mercado nacional não consegue competir com tamanha qualidade que essas empresas estrangeiras obtêm, né, em seus produtos. Evolução nos meios de transportes, tá? Então com a evolução dos meios de transporte você consegue chegar em lugares que antes você não chegava. Então produtos que antes não chegavam agora passam a chegar. As migrações também alavancou aí o processo de globalização no nosso país. Mas principalmente aí, o cinema, culinária, música e hábitos culturais. Na sua grande maioria, cinema, culinária, música e hábitos culturais provenientes da cultura norte-americana. Então, hoje em dia é muito comum você ter preferência por filmes norte-americanos do que pelo próprio filme nacional. Dificilmente aí você encontra um jovem que prefere um cinema brasileiro do que um cinema norte-americano. Até mesmo na culinária, fast food, sanduíches, enfim. A música também muito disseminada. Você liga uma rádio aí, você está escutando música aí. Eu, por exemplo, particularmente gosto de Nirvana. Então, Bon Jovi, Green Day, ou seja, são músicas norte-americanas. Hábitos culturais também, a gente costuma ter hábitos culturais muito associados à cultura norte-americana. Por exemplo, comemorar Dia das Bruxas, é, comemorar Natal. Essas são culturas norte-americanas que a gente utiliza aqui no nosso Brasil. Qual que é a consequência negativa? O jovem vai perdendo gosto pela cultura brasileira, tá? Internet no Brasil. A partir de 2004, com o advento das redes sociais, mais notavelmente lá com o Orkut, MSN, depois o Facebook, a internet começa a se popularizar com a mídia em massa. De 2017 para cá, surgem, né, os primeiros smartphones de conexão 3G e passa a estar disponível em dispositivos móveis. Pessoal, até o final ali da década de 99, eram menos de 1 milhão de pessoas né, da população brasileira que tinha telefone móvel, né? Que tinha conexão aí. Então nem se fala conexão com a internet. Se menos de 1 milhão tinha dispositivos móveis, imagine quantos deles é que tinham dispositivo móvel com internet. É um número menor ainda. Pessoal, linha móvel no Brasil, tá? Linha móvel no Brasil de 94 para 2014, o número de linhas móveis no Brasil multiplicou num número faraônico. Passou de 800 mil em 94 para 280 milhões em 2014. 280 milhões, que é muito maior do que o número total de habitantes aqui no nosso Brasil. Ou seja, mais de um aparelho por habitante aqui no nosso país.
Então o Brasil ele está num processo de globalização enorme por conta disso, porque a informação está chegando em quase todos os lugares. Cada vez mais, com o avanço dos meios de comunicação e o avanço dos meios de transporte, o Brasil se insere diretamente nesse fenômeno aí da globalização. Só que vejam bem, o Brasil ele carece aí de empresas de concorrência. Como assim, professor? Na área de telecomunicações. Como assim, professor? Não entendi. O Brasil tem uma variedade aí de 5 ou 6 grandes empresas de telefonia, tá? 5 ou 6. E vejam bem, como tem pouca concorrência, a inflação ela é muito grande. O custo da produção ali, da operação é muito alto. Se você quiser fazer o uso desse tipo de operação aí, tá? Então ele é muito alto. Em comparação com os Estados Unidos, que possuem mais de 2.000 empresas de telefonia operando. Então, se os Estados Unidos têm 2.000 empresas de telefonia operando, obviamente que por conta da alta concorrência, o serviço deles lá é de excelente qualidade. E o custo desse serviço é baixíssimo comparado com o do Brasil. No Brasil você não tem muita variedade, você não tem saída. É aquilo ou é aquilo. É o que está entendendo? Então, essa desigualdade, ela aumenta e muito. A inflação é o que causa a pobreza de um país. Tá? Então, enquanto que num país desenvolvido existe uma baixa inflação, nos países subdesenvolvidos essa inflação altíssima aí que vocês estão vendo. E aí o Brasil entra nos BRICS, que é um grupo de países formado aí pelos emergentes que mais crescem economicamente na atualidade, tá? Então, existe uma estimativa que em 2050, alguns países ali que compõem os BRICS, principalmente a China, vai ter uma economia muito maior do que a do próprio Estados Unidos. A economia da Índia também pode ultrapassar a economia norte-americana por conta desse relativo crescimento econômico, tá? E os BRICS, esses 5 países juntos, têm quase 50% da população mundial. Então vejam bem, o mercado consumidor dos BRICS ele é gigantesco. Esse bloco econômico ele tem tudo, né? Muitos dizem que é um bloco econômico, outros dizem que é apenas uma organização de países, mas como vocês queiram, tá? Para a geografia é um grupo de países, não é um bloco econômico, porque um bloco econômico tem tarifas de exportação comum e tem outras, uma livre circulação de pessoas, enfim. Então, os BRICS não se inserem em nenhum dessas modalidades, ou seja, é um grupo de países que tem relações econômicas, ok? De preferência de mercado. Atualmente, essa cooperação que existe ali entre esses países elevam a economia desses 5 países cada vez mais, uma vez que existem acordos. Por exemplo, o Brasil tem um acordo muito grande com a China. Como assim, professor? O Brasil exporta produtos primários para a China e a China processa esses produtos, transforma em manufaturados e revende para o Brasil a uma taxa um pouco mais baixa do que vende para outros países. Então, enfim, existe um acordo comercial entre os países que compõem os BRICS a fim de dinamizar e aumentar aí a economia, né? Haja visto que juntos esses 5 países tem quase 50% da população mundial. Então vamos lá, cada sigla. Brasil é o BRICS, Brasil é o B, tá? É um celeiro agrícola, é um país que mais exporta gêneros alimentícios no mundo inteiro, então é um grande celeiro agrícola, país muito tem uma economia, a melhor economia da América do Sul, a maior economia da América do Sul é proveniente do Brasil. Temos a Rússia, grande exportador de combustível fóssil, petróleo e gás natural principalmente. É o país mais importante da Ásia. Temos a Índia, ali no Oriente Médio, a Índia que é grande exportador de softwares e também muito rico aí, grande exportador também de cinema, conhecido ali, inclusive sua capital ali é conhecido por Bollywood,
Bombay, Bollywood. É muito rico também em call centers, é uma empresa que a Índia promove aí profissionais para o mundo inteiro, né? Exporta profissionais para o mundo inteiro por conta aí da sua inteligência, né? O povo indiano, ele é um povo muito inteligente e também muito grande exportador de chá e alguns outros gêneros alimentícios. A China é o maior exportador de manufaturados do mundo, tá? A China e a Índia aí, juntas aí, veja, a população, mais de 30% aí da população mundial, só a China e a Índia juntas, tá? Então é uma população monstruosa, realmente enorme. E a China também, grande exportador de manufaturados, tem uma grande relação econômica aí, é o país que mais cresce economicamente agora na atualidade, e a África do Sul. Dos 5 países é o que tem uma economia não tão significativa, tá? Mas, no entanto, a África do Sul é um dos principais países da África, é um dos países mais importantes da África, é uma vitrine econômica para global, é uma vitrine geopolítica na África, ok? Aí a cúpula aí dos 5 países que compõem os BRICS. Um pouquinho aí sobre a informação, os quantitativos do PIB desses 5 países, ok? Vejam bem aí o crescimento do PIB desses países. Observem que a China, a Índia, o Brasil, a África do Sul e a Rússia são os 5 países que mais crescem economicamente. Por isso que formaram esse grupo, os principais países que crescem economicamente. Olha só a porcentagem do crescimento econômico da China. Cresce 80%. É muita coisa mesmo. Isso de 2007 a 2014. Pode ser que esse número seja maior ainda agora, de 2014 para cá. PIB mundial entre 2018 e 2020, então os Estados Unidos tinha 20 trilhões, tem 20 trilhões, União Europeia 18,7 trilhões e os BRICS, ó, já ali, ó. Vejam bem, esses 5 países que formam os BRICS já está quase chegando na União Europeia. Então vejam bem, a economia desses 5 países emergentes quase ultrapassando a economia da União Europeia. E aí uma tabela dos 10 países, das 10 maiores economias em 2050. Observe ali a China com 58 trilhões, muito maior do que a economia dos Estados Unidos, que vai estar estagnado ali em terceiro colocado. A Indonésia ali, ó, nos novos tigres asiáticos, aí, chegando firme também com a sua economia, com a sua mão de obra muito numerosa, ok? O Brasil aí também já despontando entre os 5 maiores economias mundiais, por conta também desse grande território que nós temos e de terras agricultáveis, um solo muito fértil, recursos naturais abundantes temos em nosso país, principalmente água, petróleo e principalmente minérios de ferro, né? Ligas metálicas, a gente é muito rico nesse quesito. E aí seguido por Rússia, México, Japão, Alemanha e Reino Unido. G20 trata-se das economias dos países emergentes, são os principais países de economia emergente, tá, que mais crescem economicamente, mas os 8 primeiros desse G20 formam o G8, que são as economias mais influentes e que lutam pelo protecionismo, ou seja, para que os países não tenham tantas taxas alfandegárias, não criem tantas taxas sanitárias, para que os produtos desses países do G8 possam entrar facilmente dentro dos outros países, ok? Dentro das outras nações. E eles lutam também pela garantia dos direitos de propriedade, ou seja, eles querem que a propriedade saia da mão do Estado e fique na mão da iniciativa privada, ok? Então, eles querem minimizar, ou seja, diminuir a influência do Estado na economia mundial. Vitrine para a globalização, os Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, tá? É uma estratégia que o Brasil utiliza para atrair o foco, né, e as atenções dos países aí por todo o mundo.
Como assim, professor? Então, a estratégia do Brasil aí é demonstrar que a gente tem pontos turísticos lindos aí, enfim, paisagens exuberantes, e para isso, então, ele promove Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. É a divulgação em massa dos nossos pontos turísticos. E a desvantagem endividamento e descontentamento na opinião pública. Então você gasta muito com infraestrutura fazendo esse tipo de coisa aí, tá? Promovendo esse tipo de evento de grande porte aí. Você acaba tirando dinheiro que poderia ser destinado para educação, para saúde, e investindo em infraestrutura de estádios que amanhã ou depois estarão abandonados. Como é o caso lá da Arena Amazônia. Nem time tem lá. Quem que vai bancar agora a manutenção daquele estádio mensalmente? Ok? Pretensões brasileiras. Qual é a pretensão no Brasil? Liderança latino-americana, cadeira no Conselho de Segurança. O Brasil quer ser o sexto país a ter ali uma cadeira cativa no Conselho de Segurança da ONU, ou seja, com poder de voto, de veto, né, nas relações geopolíticas internacionais. Pessoal, seguinte, atividades da apostila da página 48 e 50, ok? Já no caderno de atividades tem atividades aí da página 21 a 26, ok? Tudo de bom para vocês, um abraço e é isso aí, tchau, tchau.